Vivemos tempos muito acelerados, grandes transformações, mudanças, necessidades de inovação nos negócios. Medo, você tem, eu tenho, seu chefe tem, os negócios têm. O contexto cada vez mais incerto. Não dá só para ficar olhando para trás no retrovisor ou pegando o mapa e aplicando fórmulas passadas. As perguntas são novas. Você está com medo? Vai com medo mesmo. E agora eu queria falar sobre 4 grandes transformações que os negócios estão sofrendo. E talvez a gente tenha, às vezes, dificuldade de materializar. Então eu queria fazer uma reflexão com você sobre esses 4 pontos. Saímos de uma época de negócios onde tínhamos muito controle para uma época de colaboração. Repara que antes eu sabia tudo, tinha todos os processos, tudo controlado, tinha muita probabilidade, previsibilidade do que ia acontecer. Lembra daqueles planos de 3, 5 anos? Minha pergunta para você, vale a pena hoje ficar investindo meses num planejamento de 5 anos? Pouco provável, porque o cenário dos negócios muda sem parar. A gente precisa de muito mais colaboração. Um bom acelerador para colaboração foi a pandemia que todos nós vivemos. Repara como você trabalhou, como a sua empresa trabalhou em colaboração. De repente, a gente não estava mais no mesmo ambiente físico. Precisamos colaborar. Usamos ferramentas diferentes. Não sei qual a sua empresa usou. Trello, Miro, Basecamp. Mas a gente começou a depender muito mais um do outro. Saímos do momento de controle para o momento de colaboração. Outra palavra-chave é o possuir versus o acessar. Repara que a gente foi construído, foi criado muito com uma cabeça de eu preciso possuir, eu preciso ter a propriedade intelectual, eu preciso ter aquele item ou aquele bem. Hoje vivemos uma cultura em sociedade de negócios muito mais propensa ao acessar. E eu vou dar um exemplo na nossa vida. Antes, a gente precisava ter, ou queria ter, ou desejava ter uma casa na praia, uma casa no campo, um carro. Hoje eu não preciso mais, eu posso acessar. Eu não preciso ter um carro, eu não tenho carro. Eu acesso Uber, ou um táxi, ou um transporte público. Se eu preciso alugar por determinadas horas, eu tenho o Turbi. N modelos de negócios que me permitem acessar. E o mesmo no negócio. Antes a gente precisava ter toda a tecnologia, ter todos os recursos. Hoje, cada vez mais fácil a gente acessar. Isso gera uma dinâmica completamente diferente. Outra coisa que vale a pena a gente refletir. A gente vem de um modelo sequencial, onde inovação significava, olha, eu preciso ter o passo 1, depois o passo 2, ou seja, eu preciso cumprir todas as etapas até ter o produto final e aí eu vou ao mercado e testo. O que a gente aprendeu com as startups? Que esses ciclos são muito mais curtos. Então a gente saiu de um programa ou de uma mentalidade sequencial para uma mentalidade não linear. O que isso significa? Eu faço ciclos mais curtos de interação. Eu começo um determinado produto, vou para os meus consumidores, testo, aprendo, vou para a próxima fase. E quem faz isso muito bem? As empresas de tecnologia fazem isso muito bem. Vou dar 2 exemplos, Google e Spotify. O Spotify é um ótimo exemplo. Repara que a gente recebe novas características ou novas funcionalidades não necessariamente prontas. Por quê? Porque ele está muito mais preocupado com o feito do que com o perfeito. Ele está muito mais preocupado em usar os super usuários, as pessoas que têm mais afinidade e são super users, para ajudá-lo a terminar um desenvolvimento. Ele está fazendo uma interação com o seu consumidor. Um bom exemplo é o Google Glass. Lembra do Google Glass que alguns anos atrás o Google lançou com muito barulho o óculos que eu vou colocar e ele tem todas as ferramentas dentro do óculos, eu não preciso de celular, não preciso de mais nada. Ele chegou a lançar isso no mercado. Muita crítica, problemas de usabilidade, preço não conseguiu encaixar. O que eles fizeram? Tranquilamente retiraram do mercado, desenvolveram e estão relançando alguns anos depois. E tudo bem. Isso numa empresa tradicional, muitas vezes, é considerado uma falha, um erro. E não é. Em inovação, isso significa eu tenho uma hipótese,
tenho um produto feito, acredito que isso pode gerar aprendizado através do uso da interação com os consumidores e eu faço. Eu termino meu aprendizado com as pessoas, com os meus consumidores. Fica de boa provocação para você e para o seu negócio. Me perguntam muito dessa minha experiência como intraempreendedor durante 25 anos em grandes empresas, levando e liderando inovação, e dos últimos 3 anos como startup. E a gente tem o hábito de admirar muito startup. A startup toma muito risco, startup tem muita afinidade com a inovação. E eu queria tentar codificar, ou melhor, decodificar o porquê isso. Por que a startup tem mais afinidade com a tomada de risco, com o desconforto, do que uma empresa tradicional? E eu convido você para avaliar sobre alguns aspectos. Primeiro, dentro de uma empresa, qual que é o principal objetivo de uma empresa? Lucro. Numa startup, repara, qual que é o principal objetivo de uma startup? É lucro? Não. Crescimento. Por quê? Porque uma empresa, eu já construí um determinado negócio, independente se ela é pequena, média ou grande, ela já tem alguma trajetória, já tem uma estrada. Então ela está mais preocupada em gerar lucro, porque ela já tem uma base feita, uma base recorrente. Uma startup, ela nasce precisando se construir, conquistar alguma coisa. Logo, o seu foco é em crescimento. Quando você precisa crescer, você precisa arriscar, porque você está entrando no mercado novo, você precisa tomar riscos. Se eu fizer a mesma coisa que quem já está lá faz, eu vou estar competindo no mesmo mercado com alguém maior e com mais recursos. Se eu vou empreender e eu tenho uma startup que se propõe a fazer o que as empresas já estabelecidas vão fazer, eu não estou correndo nenhum risco, eu estou buscando lucro e estou buscando competir com quem já está. Repara que as startups, o mantra de uma startup é disrupção. Eu estou entrando em um mercado para fazer diferente. E para fazer diferente, eu estou respondendo a novas perguntas. E para responder a novas perguntas, eu preciso criar jeitos diferentes. Logo, preciso assumir risco. Risco é outro ponto. Uma empresa tradicional tem aversão ao risco. Por quê? Porque eu já conquistei uma reserva de mercado, eu já tenho meu negócio, eu já tenho minha rentabilidade. Então, estou muito preocupado com margem, lucro, margem, aversão a risco. Se eu vou dar um passo para crescer, eu vou dar um passo pequeno, tentando mitigar ou tentando minimizar os meus riscos. Uma startup que está em modo de crescimento, ela vai testar hipóteses. Durante a minha experiência em empresas tradicionais, eu às vezes trabalhei 4, 5 hipóteses, ou testei, melhor dizendo, ao ano. Numa startup é muito comum você fazer ou testar 15, 10, 20 hipóteses por semana. Por quê? Porque eu preciso crescer. Eu estou em mentalidade de crescimento, disrupção. Logo, o risco é parte do meu dia a dia. Outro ponto. Uma empresa tradicional, uma empresa estabelecida, ela está com muito foco no P&L, ou seja, qual que é meu lucro, minha perda e como é que eu faço a gestão financeira do meu negócio. Não à toa, os departamentos de inovação nas empresas grandes, repara, tem muitos financistas. É um departamento que tem muita preocupação com o retorno financeiro que aquela determinada inovação ou renovação vai gerar para o negócio. Já numa startup, o meu mindset é hipóteses. Então eu estou menos preocupado com o lucro, mas mais preocupado se aquela determinada hipótese vai gerar tração. E eu vou conseguir validar aquela hipótese e depois eu vou crescer. Então a preocupação inicial não é lucro, é crescimento. Bastante diferente. E aí a gente vê, né, uma grande diferença de aversão ao risco. Um fato curioso, me perguntaram recentemente se eu precisasse montar um departamento de inovação numa empresa estabelecida hoje, qual seria a primeira pessoa que eu contrataria? E talvez as pessoas imaginaram, não, alguém super criativo. Negativo. O meu aprendizado de startup indica que hoje a primeira pessoa que eu contrataria para um departamento de inovação seria um antropólogo ou uma antropóloga. Por quê? Porque a gente cada vez mais precisa entender as pessoas. As ferramentas, a tecnologia, tudo que vem por trás, ela está para servir as pessoas. E aí vem um outro ponto.
que diferencia uma empresa tradicional de uma startup. Numa empresa tradicional, a gente costuma ter um olhar muito vertical, que é um olhar dentro do meu negócio. Então, se eu trabalho na indústria automotiva, eu estou olhando o mercado de carros, o mercado de peças. Se eu estou trabalhando na indústria de alimentos, o futuro da alimentação e tudo mais. Numa startup, eu estou num olhar muito mais horizontal. Como eu não tenho todos os recursos e trabalho muito em colaboração, eu sempre estou acessando, para buscar validar as minhas hipóteses, outros pensamentos. Isso me traz uma riqueza muito grande. Não tenho, geralmente as startups não podem ter o luxo de ter um antropólogo, mas uma empresa tradicional, sim, porque é um grande entendedor de pessoas, de comportamentos humanos. E a hora que você consegue fazer uma leitura de cultura, de pessoas, de sociedade, você sempre vai estar alguns passos na frente no seu desenvolvimento, na sua inovação. Falando de risco, empresas tradicionais, muita aversão à falha. Por quê? Porque sempre os processos têm que ser seguidos, temos fluxos, temos mantras corporativos, temos bônus, temos resultados para cumprir. Logo, a falha é vista como erro. Numa startup, a falha é considerada uma etapa de aprendizado. Então, o meu convite para você que está assistindo essa aula, considere a falha como um passo para o aprendizado. O meu sonho, se voltasse para as empresas mais tradicionais, mais organizadas, seria estabelecer um KPI para as equipes de inovação. Quantas falhas você teve? Quantas hipóteses você testou? Óbvio que a gente não vai passar o ano inteiro falhando ou errando, mas a gente precisa dar espaço para a falha, porque, lembra, inovação tem a ver com desconforto, e se eu vou entrar numa área de desconforto, a probabilidade de eu falhar é grande. Logo, eu estou assumindo, eu estou indo numa área nova. E eu só vou conseguir fazer uma nova descoberta se eu estiver aberto a uma falha. E startup, muito aberta à falha. A falha, ela chega quase a ser celebrada, porque ela mostra, olha, esse caminho não é o melhor. Mas o que eu aprendi? Trago, revejo o que a gente acabou de ver, Google Glass. Google Glass foi uma falha. Trouxe de volta, revisei, voltei, fiz novas interações, desenvolvi novamente o produto e ofereci para o mercado. Como eu converti uma falha em aprendizado produtivo, melhoria de produto e devolvi ao mercado. E uma última diferença, repara como quando a gente tem um crachá corporativo, a gente está talvez muito mais preocupado com os concorrentes do que com o que vem pela frente. Já numa startup, elas estão muito mais preocupadas com o crescimento. Então, onde o mercado está indo, quais são novas hipóteses, um pensamento bem mais horizontal. O concorrente não faz tanto sentido. Eu estou muito mais olhando para frente que para o lado e para trás. E a gente tem um costume que vem, né, da herança dos negócios de sempre se preocupar muito com o concorrente. Então parece que eu sempre estou andando e cada vez eu estou andando mais rápido e eu sempre estou preocupado em olhar para o lado ou para trás. Para de olhar, meu convite para você é, para de olhar, eu sei que o concorrente incomoda, que está aí do lado, mas busca novas hipóteses, busca aprender com as pessoas, busca aprender com o mercado, com a economia, com a cultura. O que tem aí na frente que pode ser explorado e pode alimentar a sua inovação? Cada vez mais o mundo vai pedir pessoas ou negócios que tenham um ritmo mais ágil, que consigam ler a cultura, ler a sociedade, servir as pessoas melhor. E é isso que uma startup faz, e esses elementos, na minha opinião, são o que diferenciam uma cultura de startup e uma cultura de empresa. Se você está me perguntando, é possível uma empresa ter 100% de cabeça de startup? Eu acho difícil, porque requer um desapego, requer um nível de risco muito grande. Mas eu queria falar agora sobre liderança. Porque em inovação, muito comum, quando a gente pensa em novo, a gente sempre tenta se plugar, mas quais são as novas tecnologias, para onde eu preciso ir, novos negócios. E muitas vezes a gente se esquece, dentro dessa cabeça, olha, eu preciso fazer uma transformação, ou melhor, uma evolução do meu negócio. Eu preciso pensar diferente. Eu preciso
tentar ter uma cabeça mais parecida com uma startup. Como eu assumo mais riscos? Não é através de novas tecnologias, não é necessariamente através de um grande experimento se eu não tiver uma boa liderança. E eu queria fazer uma provocação para você que está me assistindo sobre liderança. A gente se acostumou, e muitas vezes nós mesmos, quando estamos com o crachá ou como líderes, nós fomos educados a tentar ser super-heróis. Então, o meu convite para você é a liderança contemporânea, a liderança de uma startup, a liderança inovadora, ela tira essa máscara do líder. Ela não está num cavalo, ela não é aquele macho alfa que sai cortando mato sem medo e vai destruindo tudo pelo caminho. É uma liderança muito mais empática, é uma liderança mais vulnerável, é uma liderança que exerce o desapego. E eu queria citar um exemplo de uma inovação que saiu a partir de uma liderança nesse estilo. E para falar de liderança, eu queria fazer uma pergunta, eu queria te dar um segundo para uma reflexão. Ser um bom líder é ser flexível ou se adaptar? O que você acha? Qual que é a diferença da flexibilidade e da adaptação? Eu gosto de definir a flexibilidade como um bambu. Flexibilidade é, eu vou entender o que é isso, mas eu vou e volto para o mesmo estado original. Ou seja, a liderança flexível não é a liderança moderna. É a liderança que escuta, mas ela volta à posição original. A liderança contemporânea é uma liderança que se adapta. Tem o livro do Nassim Taleb, O Líder Antifrágil. Se vocês não conhecem, recomendo como leitura. O que é o líder antifrágil? É o líder que se adapta, é o líder que consegue ler tudo o que está acontecendo, é o líder que pratica o desapego. É aquele líder que sabe o que funcionou até aqui, quais eram as perguntas que eu fazia, e eu sei que o contexto mudou, eu preciso de recursos diferentes, eu não tenho medo de fazer perguntas diferentes e estar preparado para receber respostas diferentes. A boa liderança, ela está em aprendizado contínuo. Eu gosto muito de comparar a nova liderança, imagina uma garrafa que tem um furo aqui embaixo. Então eu vou colocando informações e tem esse furo embaixo. Então eu sempre estou exercitando o desapego. Aquelas fórmulas que eu continuo tentando, mas que elas não me trazem mais resultado, eu simplesmente deixo para trás. E está tudo bem. Dizer não sei, dizer eu preciso de ajuda, é uma característica dessa liderança moderna. E eu queria dar um exemplo prático de quem exercita essa liderança moderna a partir do desapego. E eu queria falar do varejo. Qual é uma característica normal que talvez muitos de vocês conheçam do varejo? O varejo sempre foi pautado por grandes marcas, Casas Bahia, Via Varejo, Pão de Açúcar, Avan, grandes marcas, que qual que é a característica dessas grandes marcas ou desses negócios? Muita cobertura física, então tem que estar espalhado pelo Brasil inteiro e muita mídia, e trabalhando com margem muito pequena, para através do giro eu continuo girando o meu negócio e trazendo rentabilidade. E tem uma marca que é um exemplo para mim de desapego em liderança, que é o Frederico Trajano, da Magazine Luiza. Alguns anos atrás, ele lançou o Magalu e Você, buscando ou testando a seguinte hipótese: cada vez mais as pessoas têm acesso à tecnologia, pessoas em vulnerabilidade econômica. Ele, pelo lado do negócio, uma necessidade cada vez maior dos competidores de presença física, de mais vendedores, de mais estrutura física, embarcando mais custo no negócio. Não era sustentável. O que ele fez? Ele empoderou as pessoas. O que é o Magalu e Você? Ele deu ferramentas a essas pessoas para que elas fossem vendedores estendidos do Magazine Luiza. O que ele praticou aqui? Desapego, desconforto e coragem. Por quê? Porque eu transferi, eu empoderei, eu dei as ferramentas para que meu consumidor pudesse vender como se ele fosse uma extensão da loja e eu, Magalu, faria toda a entrega. Então, de repente, eu multipliquei os meus vendedores por N. E não contente com isso, ele praticou a evolução desse modelo, criando o mesmo modelo
para lojas locais, o que para o varejo tradicional seria praticamente uma loucura. O que ele fez? Ele pegou a plataforma do Magalu e falou para o pequeno varejo local do interior do Brasil e falou, olha, você precisa de ajuda? Você precisa de uma plataforma? Você precisa vender online e não consegue? Eu te dou a plataforma. A gente pode, você que está me assistindo, pode falar, mas peraí, isso é uma loucura. Eu estou dando todo o instrumento para uma loja que poderia até ser meu concorrente vender online, cara, esse cara vai me matar. Não. Qual que é a grande sacada? O que é ouro nos dias de hoje para os negócios? Dados, informações das pessoas. O que o Magalu está fazendo? À medida que ele está empoderando a cadeia, ele está se transformando num grande marketplace. Ele está vendo todo esse tráfego de dados, o que está sendo comprado, tudo o que está acontecendo e passando a ser quase como um grande olho em cima do varejo. Movimento igual a Amazon fez. Nos Estados Unidos, assim agora como no Brasil, se eu tenho uma pequena loja, eu não tenho mais a preocupação de desenvolver um e-commerce ou de ter um e-commerce, contratar, fazer um e-commerce para mim. Eu posso plugar na solução da Magalu, que me treina, me dá ferramentas, me ensina como fazer mídia e até entrega. Eu posso contratar até entrega em troca de uma comissão. Então, ganha um negócio que reparte um pedaço da sua receita com uma plataforma, eu tiro a dor desse pequeno negócio de acesso à tecnologia, ganha a Magalu, que consegue expandir em todo o Brasil, sem a necessidade de estar em todo o Brasil. Um baita exemplo de desapego. Mas ainda dentro da Magalu, mais recente, eu não sei se vocês ouviram falar de uma nova funcionalidade que eles lançaram no app chamado Compra Junto. Lembra das compras coletivas, do peixe urbano, que é um pouco mais velho, aí vai lembrar daqueles compras coletivas que tinha cupom, então, nossa, se muita gente comprasse, ganhava um desconto X. A Magalu ressuscitou essa compra coletiva com o seguinte objetivo: eu preciso hoje, como varejo, ter um grande estoque na loja e muitas vezes eu tenho quebra de estoque. O que é quebra de estoque no varejo? A pessoa vai procurar e não tem aquele item. Tem falta, ou determinada cor, ou determinado item. E para eu abastecer, eu tenho que fazer uma compra grande, e isso me gera um custo operacional e de ter esse estoque que gira pouco. O que a Magalu fez com Compra Junto? Ela empoderou os consumidores e ela faz desafios. Olha, quem precisa comprar o iPhone novo com determinada capacidade? E as pessoas se juntam. E ela fala, olha, se juntarem 300 pessoas para esta compra, eu vendo com determinado nível de desconto. O que ele está fazendo com isso? Onde está a inovação aí? Eu só vou fazer a compra ou eu vou entregar, eu não preciso nem mais distribuir nas lojas, eu mando para a pessoa a partir do momento que eu junto. Eu primeiro formo o grupo, eu uso a tecnologia para formar o grupo de interessados através do meu aplicativo e aí eu tenho uma garantia de venda. Eu não preciso me preocupar com ruptura de estoque, com quebra de estoque e com distribuição. Brilhante sacada, vai lá no app da Magalu, compra junto, não estou fazendo jabá aqui, mas para você ver como funciona. O exemplo claro de desapego, olha, o que era uma fórmula passada de varejo, distribuição, muito volume, muita loja, muito vendedor, como eu faço de uma forma diferente. Não é à toa que a Magalu tem hoje 70% da sua rentabilidade nas plataformas digitais. Movimento audacioso, tem risco? Tem. Tinha medo? Tinha. Foi com medo mesmo. Queria dar agora um outro exemplo, falando de um personagem que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Sérgio Rial. Ele foi o CEO do Santander, hoje ele está no conselho. O Sérgio, quando chegou lá, encontrou uma organização que não estava em primeiro lugar. Na época, o Itaú estava em primeiro lugar. Ele precisava fazer algo diferente. Ele criou uma organização ambidestra. E aqui tem um outro conceito que eu acho que é interessante contar para vocês. Não sei quem conhece, quem não conhece. Uma organização ambidestra é uma organização que tem excelência operacional, mas que ela também tem capacidade de inovar. Como ele fez isso? Ele reparou que as pessoas de alto potencial dentro do Santander estavam
aí presas entre os anticorpos corporativos. O que eu quero dizer com isso? Muito comum nas empresas, aquelas pessoas que são muito inquietas, que sempre estão propondo coisas diferentes, elas falam, não, calma, agora não vamos fazer isso, segura aí, vamos tomar menos risco. Então, às vezes, ideias muito boas não tinham espaço para crescer e florescer. O que ele fez? Ele identificou essas pessoas com alto potencial, chamou essas pessoas e falou, olha, fulano, eu queria te fazer um desafio. Eu vi que você tem várias hipóteses, não tem tido muito espaço para crescer aqui dentro, mas eu queria te oferecer um espaço para você crescer. Eu, por exemplo, estou precisando desenvolver cartão de crédito. E eu sei que se a gente fizer isso dentro do banco, os fluxos, os processos, todo esse pântano corporativo vai deixar você muito lento. Então eu vou te dar espaço, eu gostaria que você criasse um negócio fora do Santander, eu vou te dar espaço, vou te dar capital, vou te dar recursos. Se você precisar de recursos de tecnologia, de recursos humanos, você pode até usar do banco. Mas eu quero que você crie uma marca independente e faça isso fora da empresa. O que o Sérgio, naquele momento, estava fazendo? Ele estava dando espaço para alguém, para um intraempreendedor empreender. E aí essa pessoa, uau, que legal, eu vou fazer. Antes de sair da sala, o Sérgio falava, peraí, eu esqueci de te falar um negócio. E aí a pessoa virava para ele e perguntava, mas o quê? Eu esqueci de te dizer quem é o seu concorrente. Ah, é verdade, Sérgio, você não me deu esse briefing. Então, eu quero que você me destrua. Olha aqui que movimento audacioso. O que o Sérgio estava fazendo ali? Ele estava tirando pessoas com alto potencial de dentro das amarras corporativas e estava criando um ambiente de empreendedorismo, mas com o objetivo de fortalecer o negócio principal. Porque a hora que ele tira um intraempreendedor, dá recursos, dá espaço, dá liberdade e fala, olha, você precisa me destruir, ele está criando anticorpos a partir dele mesmo. Esse negócio aqui está com liberdade, com velocidade e está alimentando a nave-mãe. Eu crio um negócio aqui que ele pode criar estrutura e de repente ele pode voar sozinho ou ele pode simplesmente servir como um celeiro para eu aprender, para gerar aprendizado para a nave-mãe, para mudar processos sem as amarras de toda uma estrutura. E para terminar, eu queria deixar 3 dicas práticas, porque a gente está falando sobre inovação e eu queria ser o mais prático, o mais como fazer e o menos o que fazer. E eu queria deixar 3 dicas práticas para você, não só como reflexão, mas como um caminho para você aplicar no seu negócio. Primeira dica, pense de fora para dentro. Repara que a gente está acostumado nos negócios pensar muito de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre busca fazer o perfeito e aí depois eu vou testar. Se você espera, e por que os ciclos de inovação, principalmente indústria de consumo, indústria de tecnologia, ela é mais ágil, de serviços também. Se tem alguém aí que trabalha em bens de consumo, repare que o ciclo de inovação é de 1, 2 anos. Por quê? Porque você está tentando deixar aquele produto tão perfeito, a hora que você vai lançar pode ser tarde demais. O mundo é muito mais rápido. A hora que eu penso de fora para dentro, eu estou entendendo o hábito do meu consumidor. E eu estou servindo ao meu consumidor. Se eu olho isso, eu estou aprendendo com mais velocidade. E vamos para a segunda dica. Construir uma organização ambidestra. O Santander foi um belo exemplo. Outros exemplos existem. Como combinar excelência organizacional com inovação. E para isso eu queria já emendar na terceira dica, que é o modelo da Coca-Cola, que eu gosto muito. E ele é uma boa pista de como construir uma organização ambidestra, porque nesse momento você pode estar pensando, cara, me ajuda, como que eu faço? Porque tem muita resistência aqui. Eu quero dar um passo, mas os passos são tão pequenos que eu avanço muito pouco. O modelo que a Coca-Cola criou, na época para conteúdo, ele pode ser bastante adaptável para a inovação, que é o modelo 70, 20, 10. O que significa esse modelo? 70% dos recursos, e sejam recursos humanos ou financeiros, são dedicados para aquilo que já funciona. Ou seja, dentro do meu negócio eu estou alimentando minha vaca leiteira. Para o meu acionista, para o meu presidente, para a minha liderança, 70% do que eu vou fazer
é o que sempre funcionou. Então, eu não estou colocando o negócio em risco. 10% de recursos, de novo, financeiros e humanos, eu vou dedicar para as hipóteses. Então, esse vai ser o território de aprendizado. Esse vai ser o território do desconforto e da coragem. Aqui eu vou bloquear recursos, tanto de pessoas como financeiros, para testar as hipóteses. Aquilo que eu pensei de fora para dentro, eu tenho uma hipótese nova de um produto, de um serviço, alguma coisa, eu vou fazer. Sem compromisso com o acerto, mas o compromisso com o aprendizado. Se deu ruim, aprendi. Se deu bom, o que eu vou fazer? No ano que vem, dobro a aposta. Então, o que são os 20%? Os 20% são aqueles 10%, o que funcionou dos 10% que eu testei, eu dobro a minha aposta. O que esse modelo vai gerar para a sua empresa, para a sua área, para a sua organização? Que 70% dos recursos eu continuo caminhando o meu negócio, ou seja, eu estou tocando lucro, gerando satisfação para o meu acionista. 10% eu estou investindo em manter essa organização em um ciclo virtuoso de aprendizado, que são as organizações que estão aprendendo, porque eu estou sempre reservando e bloqueando recurso para aprendizado, e é muito importante que esses 10% de recursos estejam bloqueados. Muito comum, experiência própria, numa primeira crise, num primeiro drama de vendas, não, aquele que a gente bloqueou para inovação, joga de novo para o negócio, para a vaca leiteira. Por que é importante bloquear esses 10%? Porque eu monto e estruturo uma organização de fato ambidestra, ou seja, eu vou continuar num ciclo de aprendizado contínuo. Eu estou transformando o meu departamento de inovação, a minha área melhor de inovação, numa cultura de inovação. Todas as pessoas passam a viver aquilo, eu estou em aprendizado. Eu tenho 10% de recursos bloqueados para que o negócio aprenda, para que eu nunca fique parado esperando, para que o negócio sempre evolua e tenha dinamismo. Essa é a minha dica para vocês. Construa uma organização ambidestra, pense de fora para dentro, não de dentro para fora, e aplique a metodologia 70-20-10. Dica final, camisa está dizendo, foguete não dá ré. Você que gosta de inovação, você que está me assistindo, bora lá inovar, tome coragem, assuma o risco e se tiver medo, vai com medo mesmo.